Atos, irmãos, capítulo 2. O capítulo é longo, irmãos. Vamos começar a ler até onde o Senhor nos conceder. Diz assim a palavra de Deus. Bem, Atos, irmãos, creio que todos já encontraram. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na própria língua em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tantos judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e o glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com o juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo,
para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Glória a Deus. Os irmãos, é um capítulo longo, irmãos, mas é o que o Senhor preparou para nós nesta noite, irmãos. Onde aqui, irmãos, naquele dia, um dia muito celebrado pelos judeus, irmãos, o dia de Pentecostes, que representava, irmãos, um momento muito importante, irmãos, da cega, a festa das primícias, da colheita, irmãos. Então, ali reuniam-se para, irmãos, celebrar aquele dia. O dia de Pentecostes tinha esta importância, irmãos. Creio que, assim como se vê outras celebrações, é uma celebração muito importante, irmãos, que diz respeito à vida material também e respeito também às bênçãos de Deus. Porque, irmãos, o homem planta, o homem, irmãos, ele prepara a terra, na verdade, coloca ali, irmãos, as sementes, na esperança de que cresça, que tenha uma árvore, ou uma plantação, ou alguma coisa que venha a gerar frutos, que venha a gerar algum benefício para alimento, para nossas vidas, irmãos. Mas, irmãos, é o Senhor, irmãos, que manda o orvalho do céu, é o Senhor que manda a chuva, irmãos. É verdade que tem irrigação, irmãos, mas, irmãos, se o tempo não for abençoado por Deus, irmãos, de nada adianta todo o esforço do homem, irmãos. Então, aquele dia ali era um dia muito importante para os judeus, irmãos, e naquele momento ali o Senhor já tinha, irmãos, partido de entre os seus apóstolos e os seus discípulos e aqueles que o seguiam, irmãos. Era um momento até, irmãos, uma fase assim um pouquinho, irmãos, de tristeza, irmãos, e estavam ali na esperança de receber aquilo que o Senhor tinha prometido, porque o Senhor disse, irmãos, que não deveriam turbar-se, mas que o Senhor enviaria o Consolador. O Senhor já não estava mais, mas que Ele enviaria o Espírito Santo Consolador para consolar aqueles corações, irmãos. E assim o Senhor se manifestou pelo Espírito Santo, irmãos, batizando ali vários em línguas, irmãos, manifestando em línguas diversas, como nós lemos aqui, irmãos, causando espanto no meio daquela multidão que estavam reunidos. E depois, irmãos,
Ali o Senhor deu para Pedro também uma explanação maravilhosa, irmãos, explicando tudo o que aconteceu, o que foi falado do Senhor, na verdade, pelos profetas, o que mesmo Davi falou também a respeito da própria promessa que o Senhor tinha feito para Davi, de que da sua casa o Senhor jamais deixaria de ter um rei, irmãos, e ali o Senhor também, irmãos, se usou. Então, irmãos, é um capítulo longo, irmãos, falando, irmãos, daqui de uma parte material, irmãos, é o dia de Pentecostes, que é uma bênção, um dia de celebração pelas bênçãos materiais, irmãos, mas em compensação também, está falando aqui, irmãos, do Espírito Santo, irmãos, da visitação, não é verdade? Dos dons, está falando aqui, irmãos, também, irmãos, da profecia, não é verdade? Está falando aqui, irmãos, que entre aqueles que ali serviam a Deus, havia sinceridade, irmãos, havia, irmãos, desejo de conviver entre irmãos, não é verdade? Como uma comunidade. Ali, irmãos, estavam num momento assim, num auge, irmãos, de uma felicidade muito grande, porque recebiam, irmãos, sinais e maravilhas de Deus, irmãos, e operava ali o Senhor neles, pelo Espírito Santo, irmãos, essas maravilhas. E neles havia, irmãos, a simplicidade, a sinceridade, o desejo de ajudar, o desejo de fazer alguma coisa para o benefício do seu irmão, ajudar, estender a sua mão. Ali não se importavam, às vezes, até de vender alguma coisa que tinham para poder ajudar, contribuir. E veja, irmãos, como o Senhor deu de nós falarmos sobre as coletas, não é verdade? E aqui o Senhor está falando, irmãos, dessa parte também, irmãos, desse desejo, irmãos, de ver a prosperidade, a comunhão, a união, não é verdade? Essa palavra aqui, irmãos, ela hoje, ela abrange tudo, irmãos, na nossa vida, espiritualmente falando e materialmente falando também, mas o mais importante aqui, irmãos, o material, tudo está nas mãos de Deus, o Senhor está sempre preparando, mas o espiritual, irmãos, nós precisamos também, irmãos, porque o espiritual depende também de nós, irmãos. Por que depende de nós? Porque, lógico, nós somos abençoados, irmãos, nós não temos o poder de, irmãos, buscar o Espírito Santo, na verdade, de dizer, eu vou receber um dom, eu vou receber aquilo, eu vou, a partir de hoje, ser um profeta. Irmãos, tudo isso não está ao alcance das nossas mãos, irmãos, mas, irmãos, as bênçãos espirituais de Deus, elas estão ao nosso alcance pelo nosso esforço, nossa humildade, nosso amor, irmãos, fazer aquilo que o Senhor ensinou o seu povo, de amar o seu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, na verdade, buscar a Deus. Falou aqui das primícias também, irmãos, entregar para o Senhor aquilo que nós temos de melhor, irmãos, e nós olhamos, irmãos, e nós mesmos fomos jovens, na verdade, passamos por essa fase, e às vezes nós olhamos e vemos, irmãos, a juventude perdida nessa face de terra, irmãos, e não entende que, irmãos, que é o momento de louvar a Deus, é o momento de buscar, é o momento de crescer espiritualmente falando, é o momento de receber as coisas de Deus, é o momento de receber os dons de Deus. Irmãos, é o caminho que o Senhor está dando nesta palavra, nesta noite. Sabemos que podem ter jovens participando também, mas nós também, como adultos, irmãos, às vezes passamos anos, irmãos, congregando, irmãos, de uma forma assim, irmãos, relapsa, sem buscar aquilo que é mais precioso na nossa vida, irmãos, porque nós lutamos pelo que é material, irmãos, e deixamos o mais precioso, irmãos, que é receber os dons de Deus, irmãos, porque aquele que recebe, irmãos, as dádivas, que vê os sinais de Deus, irmãos, as provas estão na sua vida e a sua confiança, irmãos, é sempre de que o Senhor vai aparecer no seu caminho e vai dar uma solução na sua vida. Então, não se importa com as dificuldades, com as provas, mas, irmãos, por quê? Porque o mais importante já tem, irmãos. O mais importante, o mais sublime para a sua vida espiritual, ele tem. É aquilo que faz, irmãos, nós caminharmos, nós irmos adiante, enfrentarmos as nossas lutas, nossas dificuldades, irmãos, enfermidades, situações que nós, às vezes, como seres normais, nós jamais poderíamos enfrentar ou até aceitar que pudesse estar passando na nossa vida, mas, irmãos, mas pelo Espírito Santo, irmão, nós temos força, ânimo, coragem, irmãos, de enfrentar todas as dificuldades que se apresentam na nossa vida. Então, querido irmão, querida irmã, que hoje congregou e falou, Senhor, fala comigo. O Senhor está falando com você, comigo, com todos nós nesta noite.
e dizendo para nós assim: busca o que é mais precioso, busca o que está nas mãos de Deus, irmãos, porque o material, irmãos, a prosperidade, irmãos, isso aí para o Senhor não é nada. Não é verdade? Mas aquilo que está lá, irmãos, reservado, preparado, o Senhor quer dar, quer distribuir, quer abençoar o seu povo. Irmãos, quer se usar do irmão, da irmã, do jovem, quer fazer obras, quer mostrar o seu poder. Irmãos, mas nós precisamos buscar, irmãos, nós precisamos buscar. Irmãos, está acabando isso, irmãos, no nosso meio. Nós mesmos, irmãos, quem de nós pode dizer: eu sou 100% espiritual, estou sempre me dedicando, buscando? Não, irmãos, as aflições da vida, as dificuldades, irmãos, elas sufocam a nossa vida espiritual. Mas irmão e irmã que está aqui nesta noite congregado, da forma como o Senhor tiver preparado para você, seja dirigindo, seja aí na tua casa, num lugar difícil até às vezes de escutar a palavra, mas coloca-te em comunhão, porque esta palavra hoje que o Senhor está mandando, ela é bênção na tua vida e na nossa vida também. O Senhor quer derramar dos seus dons, quer abençoar a sua igreja. Não chegou a hora ainda, irmãos, de nós abaixarmos as nossas mãos. O Senhor quer fazer obras, quer fazer milagres, quer se usar do irmão em oração, em visita, irmão. Hoje não podemos visitar, mas você pode ligar, você pode telefonar, você pode mandar uma mensagem sincera do seu coração. Não precisa ficar mandando mensagens de outros. Não, irmãos, isso aí não é bom, porque às vezes nós ficamos mandando, repetindo, irmãos, várias mensagens que nem sabemos de onde vem, mas o Senhor quer se usar de você, irmão e irmã. O Senhor quer trabalhar no teu coração, quer fazer você sentir que o Senhor está se usando de você como instrumento na sua obra. Então hoje a palavra vem aqui para nós, irmão e irmã, você que veio buscar a palavra, que quer ouvir um conselho, o conselho da palavra é esse aqui que o Senhor está mandando nesta noite. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer fazer os seus sinais e maravilhas na tua vida, o Senhor quer derramar dos seus dons, quer prosperar a tua vida espiritual, fazer você ser um instrumento na sua mão para levar o evangelho onde seja, que seja da vontade de Deus. Então o Senhor quer se usar da sua igreja, irmão e irmã. Então se você quer a palavra hoje, você precisa da palavra hoje, essa é a palavra que você precisa. Você precisa dessa palavra. Porque o Senhor, irmão e irmã, que está ouvindo a palavra, a parte material, você com o seu esforço, com os seus estudos, e o Senhor vai te ajudar. Faz o que você pode fazer. Lança a tua mão no arado, na verdade, lança a tua mão, faz o teu trabalho, desenvolve aquilo que você precisa fazer. Isso tudo aí, o Senhor vai te ajudar. Na paz, na comunhão, na alegria, não se preocupe. Isso está nas mãos de Deus, e se você está preocupado com isso, tira isso da tua frente, porque hoje o que o Senhor quer te abençoar espiritualmente. O Senhor quer derramar os seus dons, quer revestir a sua igreja, revestir a sua juventude, irmãos, porque os dias não são fáceis hoje, irmãos, e não serão fáceis ainda na frente. Cada dia ficarão mais difíceis, mas aquele que está com o Senhor na sua vida vencerá o dia mau, irmãos. Passará por todas as dificuldades. Nada impedirá, irmãos, que você possa, irmãos, lograr, que você possa alcançar aquela promessa que o Senhor fez para todos nós, que um dia nós vamos chegar ao fim da nossa carreira e vamos receber aquele prêmio glorioso de ver a face de Deus como ela é, recebermos a glória, recebermos a coroa da vida eterna. Então, irmão, aqui fala também da conversão, aqui fala da conversão também, irmãos. É verdade que muitos, irmãos, o Senhor vai trazer muitos, está dizendo aqui, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, o Senhor trazia, irmãos. Como nós escutamos aqui hoje, na verdade, acontecendo aqui no nosso culto online, irmãos, que às vezes é um pouco difícil para nós, na verdade, irmãos, que estamos acostumados a estar dentro da congregação, irmãos, estar de frente de um celular ou de frente de um aparelho, irmãos, e conseguir a mesma comunhão que nós temos dentro de uma igreja, mas, irmão, até aí na sua casa também, se você se ligar no trono de Deus, irmão, se você estiver numa santa comunhão, o Senhor derrama os seus dons aqui, derrama os seus dons aí também. O Senhor aparece, irmãos, não tem limites, não tem lugar que possa impedir a presença de Deus, onde há reverência e santidade. Então, se você está numa condição difícil, você clama a Deus aí também, que o Senhor vai aparecer também aí na tua vida. Vai aparecer na tua casa, onde você estiver, e vai derramar do seu Espírito também para você. Então, irmãos, é a palavra que o Senhor manda nesta noite, irmãos. Não esperava que o Senhor fosse tomar essa linha, irmãos. Pensava que o Senhor fosse,
irmão, nos dar somente um parágrafo, mas uma palavra extensa, irmãos, uma leitura ampla, não é verdade? Onde fala da conversão também, irmãos. Onde o Senhor aqui, irmãos, falou, irmãos, através daquele movimento que o Senhor fez ali naquele dia de celebração, irmãos, daquele povo ali reunido para celebrar aquele dia, que era uma forma até de agradecer a Deus pelas suas bênçãos, pelas dádivas recebidas de Deus, materialmente falando, mas ninguém esperava que o Senhor fosse aparecer com essa maravilha, com esse movimento ali entre eles, irmãos, e com essa conversão maravilhosa, irmãos. 3.000, quase 3.000 se agregaram. Imagina, irmãos, o tamanho daquela festa, não é verdade? Era um número grande de pessoas que ali viram o poder de Deus se manifestar entre eles. E ali puderam, então, glorificar a Deus, compreender, através daquela explicação que Deus deu para Pedro, irmãos, de entender que obra era aquela. Esta é a obra que você participa, esta é a obra que você recebeu, irmão, sem viver aquele momento, mas no teu coração o Senhor fez uma obra, uma conversão, um trabalho, e hoje, era como nós quando lemos aqui, é como se nós estivéssemos juntos, irmãos, participando daquele momento, porque nós entendemos, irmãos, a obra do Espírito. Então, louvado seja Deus, irmão e irmã, hoje o Senhor fala contigo, você que veio buscar a palavra, que queria ouvir a palavra de Deus. Aqui está a palavra que o Senhor manda nesta noite para todos nós. Abra um espaçozinho na tua vida, no teu coração, para o Senhor fazer um movimento espiritual na tua vida. E você verá a transformação que o Senhor fará. Você vai sofrer muito menos no momento em que o Senhor fizer essa transformação na tua vida. Entrega um pouquinho mais as tuas preocupações. Joga tudo isso na mão de Deus. Fala, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Eu quero, Senhor, receber as tuas dádivas, quero ver o teu operar, quero ver a tua obra, quero glorificar o teu nome, quero falar das tuas coisas. Busca mais, irmão. Busca, a porta está aberta nesta noite. Busca com toda a sinceridade, com toda a força do teu coração, e o Senhor vai derramar das suas bênçãos, dos seus dons, e vai fazer milagres e obras e maravilhas, irmãos, sinais no meio do seu povo. E o Senhor vai aparecer, você vai se alegrar de ver as obras de Deus. Você vai ter prazer de cantar, de louvar, de contar o que o Senhor faz. É a palavra, irmãos, que o Senhor manda para nós. A porta está aberta. Quem, irmãos, tiver o desejo, bate nessa porta hoje. Abre o teu coração, que o Senhor vai entrar aí, irmãos. E o Senhor vai te abençoar. Esta é a palavra que o Senhor nos manda. Deus seja louvado.